Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Hugo e eu vou trabalhar com vocês agora a aula 8 de Geografia do Brasil, que fala sobre os agentes externos ou exógenos formadores do relevo. Vamos voltar um pouquinho e lembrar como funciona? Na aula 7, vocês estudaram que a formação do relevo ou das formas da superfície terrestre se devem aos agentes endógenos e exógenos, sendo que a aula 7 ela focou principalmente nos agentes endógenos ou do interior do planeta. A aula 8 é quase como uma conclusão, então a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os fatores, como o vento, a chuva, ou então a neve ou o gelo, que podem alterar a superfície terrestre, podem modelar a superfície terrestre. Então, quando você pensa em agentes endógenos, lembre-se que ele forma principalmente a base, a estrutura do relevo da Terra que nós vivemos. Os exógenos, eles são responsáveis por modelar a crosta terrestre, por esculpir as formas de relevo ou da superfície que nós temos no planeta como um todo. E a gente costuma dividir os agentes exógenos em dois tipos. Nós temos o intemperismo e nós temos a erosão, tudo bem? Sendo que, apesar de serem conceitos diferentes, por vezes podem acontecer ao mesmo tempo e podem confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tudo bem? Então, vamos começar pelo basicão. Quando nós pensamos no chamado intemperismo, que é o primeiro agente exógeno que a gente vai trabalhar, a gente tem que lembrar que, conceitualmente, o intemperismo significa o processo de degradação das rochas. Então, vamos voltar um pouco na história evolutiva do planeta. Na aula 6, que fala sobre a evolução do tempo geológico, a gente comenta o seguinte, que durante o Arqueano e Proterozoico, nós tivemos a formação de escudos cristalinos, as rochas mais antigas do planeta. Essas rochas começam a ser degradadas, começam a ser intemperizadas, começam a ser fragmentadas por agentes naturais. Isso é o intemperismo. Então, toda rocha que nós temos no planeta hoje, seja uma rocha cristalina, uma rocha sedimentada, uma rocha metamórfica, ela vai passar por esses processos. Tudo bem? Agora, como que a gente pode classificar esse intemperismo? Primeiro, existe o intemperismo que a gente conhece como intemperismo químico. E o intemperismo químico, ele está diretamente relacionado à ação da água. Para explicar um pouquinho melhor como isso funciona, eu acho que vale a pena a gente olhar essa imagenzinha aqui que está do lado. Essa imagenzinha, eu já adianto a vocês o seguinte, vocês não vão encontrar na aula 8, tudo bem? Vocês vão encontrar nas aulas de pedologia que vocês vão ter posteriormente, mas eu acho que a imagem ajuda bastante nesse contexto, nesse momento. Aqui a gente tem um processo de formação de solo, e a gente está ignorando muitos fatores, vamos simplificar. Num primeiro momento, percebam que nós temos um solo pouco desenvolvido, a rocha bem próxima à superfície. Porém, conforme chove nessa região, a água penetra no solo, entra em contato com essa rocha e quimicamente essa rocha vai ser alterada, essa rocha vai ser intemperizada. Com o passar de muito tempo, centenas a milhares de anos, o que era até então rocha vai ser alterada quimicamente e vai virar o solo, onde nós vamos ter aí cultivos, vegetais, plantas e por aí vai. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada em mais uma imagenzinha aqui, ó. Essa imagem, que vocês também vão encontrar na aula de pedologia, mostra para a gente algumas informações que, num primeiro momento, são como bem confusas, mas eu recomendo que vocês foquem no seguinte. Primeiro, procurem no material de vocês a linha que mostra para a gente a precipitação. E vocês vão perceber uma coisa importante. As regiões onde nós temos mais chuvas, como numa floresta tropical, por exemplo, o solo ele tende a ser mais profundo, justamente porque o temperismo químico ele é mais intenso. Já uma região onde nós temos um deserto, por exemplo, ou um clima semiárido, como nós temos pouca chuva, consequentemente o solo ele tende a ser mais raso, justamente porque o intemperismo químico ele é menos intenso, ele é mais fraco. Tudo bem? E aí, por fim, eu acho que outra imagem que nos ajuda bastante é essa daqui, ó. Uma coisa que de vez em quando vai aparecer em algumas provas é o que a gente chama de formação de cavernas, formação de ambientes ou relevos kársticos. Como que funciona? Uma caverna, ela é basicamente formada em áreas onde nós temos rocha calcária ou rocha carbonática, como pode aparecer em química, inclusive. A rocha calcária ou rocha carbonática são rochas aí extremamente, como posso dizer, solúveis ou extremamente reagentes quimicamente à água. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma rocha como essa e chove, a água vai infiltrar no solo, vai atingir a rocha calcária,
Essa rocha vai ser intemperizada, vai ser alterada quimicamente pela água, vai ser, né, levada aí embora por conta de águas subterrâneas, e o resultado final é que a gente vai ter a formação de uma caverna, de um ambiente kárstico. Ou seja, para formar uma caverna eu tenho que ter rocha carbonática ou calcário, eu tenho que ter a água, eu tenho que ter a chuva, e essas reações químicas vão ocorrer de maneira extremamente intensa. E por fim, eu acho que vale a pena a gente comentar o seguinte: quando nós temos a formação de uma caverna, também vamos encontrar o que a gente conhece como espeleotemas, ou seja, são basicamente remanescentes do processo de deposição de sais e de outros minerais dentro de uma caverna. Quando você pega um tipo de espeleotema que está no teto em direção à superfície, formado aí pela deposição de sais e minerais, a gente vai dar o nome de estalactite. Agora, onde nós temos a deposição desses minerais no solo, que também podem formar um espeleotema, a gente vai chamar de estalagmite. Quando esse espeleotema acaba se juntando, tanto o estalactite como o estalagmite, a gente vai ter a formação de uma coluna. E em alguns exercícios vocês vão perceber que esse assunto cai com uma certa frequência. Tudo bem? Então, em relação ao intemperismo químico, esse é o básico. Ah, por fim, último detalhe. Esse mapinha aqui vocês vão perceber que eu pulei. Mas voltando nele, a gente vai notar algumas informações extremamente importantes. Quais são? Percebam que em regiões com um clima equatorial, clima mais úmido, os solos, eles são muito intemperizados. É a ideia de que o intemperismo químico é mais intenso com a presença da água. Já regiões de climas mais secos, como desertos, por exemplo, a gente vai ter o predomínio do intemperismo físico, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque como tem pouca água, o intemperismo químico ele ocorre aí de maneira bem menos aí acentuada, de maneira bem menos intensa. Tudo bem? Agora, vamos voltar para cá então, ó. O intemperismo químico, portanto, está relacionado à ação da água. Aqui, a gente vai destacar que ele é mais intenso em climas úmidos, e lembrar que ele está relacionado também à formação de cavernas. Então tá aqui, ó, formam cavernas. E eu não vou desenhar para vocês aqui na lousa, né, a formação de uma caverna, porque eu acho que é um tempinho aí que a gente vai gastar, porque a imagem que nós temos na apostila serve a esse propósito muito bem. Agora, o segundo tipo de intemperismo que nós temos é o chamado intemperismo físico. E a gente costuma dizer o seguinte: o intemperismo físico é basicamente um processo em que nós temos a degradação física, a degradação mecânica das rochas. Então, o que acontece? O intemperismo físico, ele não depende muito da água para acontecer. Ele depende de outros agentes, de outros elementos da natureza. Eu trouxe alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui do lado e depois eu coloco na lousa, tá bom? Como que funciona? Um exemplo de intemperismo físico que nós vamos encontrar é a chamada termoclastia. O que isso significa? Imaginem esse bloco de rocha aqui. Esse bloco de rocha, ele está exposto ao sol. Então, durante o dia, os minerais dessa rocha vão esquentar e ele vai sofrer um processo de dilatação, um processo de expansão. Durante a noite, quando houver um resfriamento desses minerais, eles vão contrair. E esse processo acontecendo diariamente vai estressar esse material. Esse material ele pode levar aí a uma ruptura, dando origem a esses fragmentos, essas falhas, essas rupturas que vocês estão vendo aqui nesse material. Não tem, né, participação da água, é meramente físico. Então é a dilatação e contração todos os dias que pode levar essa rocha a um fraturamento. Um outro exemplo é essa imagem aqui que vocês têm na apostila, uma foto dessa região, que é a chamada Pedra da Tartaruga, que fica no Piauí. Mesma coisa, que a gente vai observar que todas as fraturas entre aqui, ó, nesses pedacinhos dessa rocha, estão relacionados à contração e dilatação térmica desses materiais que ocorrem praticamente todos os dias. Então, geralmente, esse tipo de intemperismo ele ocorre com rochas que estão expostas à superfície. Numa região mais profunda é um pouquinho mais complicado de acontecer. Um outro tipo de intemperismo físico que a gente pode observar é por conta do gelo. O que acontece? Tentem imaginar que vocês estão numa região um pouco mais fria e nós temos rochas que podem ser preenchidas aí por água nas suas fraturas durante os períodos mais quentes, um verão, por exemplo. Então, chegou o verão, choveu um pouco mais, essa rocha tem fraturas, tem falhas entre elas, a água entra, se aloja ali dentro. Quando chegar o inverno, essa água ela vai
congelar. E a gente sabe que quando a água congela, ela vai ter um processo de expansão, 9% do seu volume original mais ou menos, e essa água expandindo, esse gelo expandido dentro da rocha, pode levar a rocha a quebrar em pedaços, em fragmentos menores. De novo, é o intemperismo físico, fisicamente a rocha quebrou. E depois, a gente também pode ter a ação de raízes. Numa imagem como essa, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas baixando o slide você vai ver a imagem direitinho, dá para perceber que nós temos aqui uma árvore em que as raízes penetraram na rocha e conforme essas raízes vão crescendo, a rocha ela pode ser quebrada em pedaços menores. Tudo bem? E, por último, a gente tem também aquilo que nós chamamos de cristalização de sais. O que vai acontecer? Esse tipo de intemperismo ele ocorre em regiões litorâneas. Então, imagine que você tem uma rocha que está exposta às ondas do mar. Essas ondas, elas podem por si só, pelo seu choque, né, pela sua batida nas rochas, quebrar essas rochas em pedaços menores, o que é também o intemperismo físico. E aí, você vai ter a água se depositando em pedaços dessa rocha. Quando essa água evaporar, os cristais de sais vão se solidificar, vão expandir um pouco o seu tamanho e podem quebrar a rocha em pedaços menores. Também é considerado intemperismo físico. Agora perceba, eu estou falando nesse caso de uma região litorânea. Isso significa que eu tenho água. Aí você fala, poxa Hugo, a água que está atingindo essa rocha não pode intemperizar quimicamente esse material? Pode acontecer. Não pode acontecer da onda fisicamente intemperizar essa rocha, quebrar essa rocha em um pedaço menor? Também pode. E os cristais também não podem ajudar a quebrar ainda mais essa rocha? Também. Então percebam, o intemperismo físico e químico, eles podem coexistir. Você pode ter uma região em que o físico predomina, você pode ter uma região em que o químico predomina, mas a gente pode ter regiões no mundo em que os dois acontecem ao mesmo tempo. Isso é extremamente comum. Um não anula o outro, eles podem simplesmente coexistir. Tudo bem? Agora, vamos colocar aqui na lousa? Então, a gente tem o intemperismo físico, e ele pode ser originado pela termoclastia. A termoclastia é a variação de temperatura, tudo bem? Que pode levar uma rocha à sua fragmentação. A gente pode ter também aqui como um fator que leva, né, ao intemperismo físico, o crescimento de raízes. A gente pode colocar aqui a ação de ondas, as ondas também podem quebrar as rochas em pedaços menores. Podemos colocar aqui a cristalização de sais, como a gente viu aqui do lado, cristalização de sais. E também a gente pode ter aqui a ação do gelo, ou seja, da água congelando, se expandindo e quebrando a rocha num pedaço menor. Tudo bem? Agora, só um detalhezinho. Eu coloquei para vocês aqui de uma maneira simplificada os dois principais tipos de intemperismo, químico e físico. Também podemos ter o intemperismo biológico, mas não é todo o material que você vai encontrar essa informação. Então, cuidado. Por quê? Se você for pegar algumas regiões do planeta, nós temos rochas que são intemperizadas por micro-organismos. Existem alguns autores que colocam isso como intemperismo químico. Porém, muitos colocam como intemperismo biológico, porque é um ser vivo ou pequenos seres vivos que estão alterando a composição daquela rocha e podem levar à sua degradação. É um intemperismo biológico, mas que pode aparecer em alguns locais como químico. Cuidado. Outro exemplo, eu coloquei aqui as raízes como um intemperismo físico, mas as raízes também poderiam aparecer para a gente como intemperismo biológico, porque, querendo ou não, é um ser vivo, é um vegetal que está destruindo aquele material. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Joia? Agora, feito isso, intemperismo, acabamos. Vamos lá para o outro lado falar um pouquinho sobre erosão. Turma, seguinte. Quando nós pensamos aqui, ó, eu coloquei ali intemperismo, aqui a gente vai colocar então em roxinho, erosão. A gente está falando de um processo que por vezes acontece junto com o intemperismo, mas conceitualmente é um pouco diferente. A gente define o intemperismo, a gente define a erosão da seguinte forma. Trata-se de um processo onde nós temos o transporte de sedimentos, ou seja, são elementos naturais, são agentes da natureza que podem transportar fragmentos de rochas, de solo, etc., entre diferentes áreas aí do planeta ou da crosta terrestre. Tudo bem? Vamos olhar aqui então como isso pode acontecer? Seguinte, um tipo de erosão bem comum que nós temos no planeta é a chamada erosão
pluvial. E a erosão pluvial está relacionada às águas das chuvas. Nós temos alguns desenhos no material que falam sobre erosão pluvial, erosão laminar, mas deixa para a aula de pedologia. Na aula de rocha vocês vão ver essas imagens com mais detalhes. E o que acontece? Se você tem um solo como esse aqui, ó, principalmente um solo exposto, sem vegetação, a água da chuva, ao cair na superfície, vai escoar superficialmente, e esse escoamento pode tirar partículas de solo e levar para uma outra região. É uma erosão, um transporte de sedimentos ou de fragmentos de solo e de rocha. Outro exemplo de erosão que nós temos é a chamada erosão fluvial, que aí no caso tem a ver com a ação dos rios. Essa imagem aqui é uma imagem que vocês têm no material e mostra a formação do Grand Canyon, justamente pela erosão do Rio Colorado, que passa por essa região. E o Rio Colorado ele acaba tendo um papel de levar os sedimentos dessa área embora. E vale lembrar que as rochas aqui são rochas sedimentares, são rochas pouco resistentes ou menos resistentes à erosão. É um tipo de erosão, tudo bem? Depois, a erosão marítima. Essas duas imagens, né, eu acho que dá para vocês enxergarem um pouquinho, mostra para a gente uma formação de relevo que a gente conhece como falésias. Ou seja, é a ação das ondas do mar que batem nesses paredões rochosos que nós temos aqui e, consequentemente, esses materiais eles vão ser degradados e vão ser transportados para outras áreas, inclusive para o fundo do mar. Essa imagenzinha mostra a mesma coisa. É um paredão próximo ao oceano, próximo aí ao mar, e, consequentemente, as ondas elas podem aí desagregar esses materiais e transportar os seus sedimentos. Aqui, de novo, a gente vai ter o intemperismo e a erosão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Porque, da mesma forma que uma onda batendo nesse paredão pode fragmentar em pedaços menores, ela também vai transportar esses materiais para outras áreas. Tudo bem? Agora, aqui, mais um exemplo, erosão eólica. Erosão eólica, por si só, a gente entende que é o transporte de sedimentos, de areia pela ação do vento. Então, num deserto, por exemplo, uma imagem como essa, a gente vê a areia sendo deslocada de um canto para o outro, e é um tipo de transporte, é um tipo de erosão. Porém, a ação dessas partículas de areia, elas podem literalmente modelar rochas expostas em uma região mais seca. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, mostra para a gente rochas que sofrem a ação dessas partículas de areia, e essas partículas, ao entrarem em contato com essas rochas, vão modelar, vão esculpir e podem alterar o formato desse material. É erosão eólica, mas que pode levar a um tipo de intemperismo físico. Tudo bem? Então, é um outro tipo aí de erosão que nós temos. E, por fim, a erosão glacial. Erosão glacial, o nome já diz, tem a ver com a erosão do gelo, tá bom? E o que acontece? Se vocês observarem essa imagem aqui, vocês vão ver que tem uma geleira um pouco mais acima, tudo bem? Quem não conseguir enxergar direitinho, baixa o slide, vê com detalhes, porque vale a pena, é uma imagem bem bacana. E você também vai perceber que aqui nós temos muitas ranhuras passando por essa rocha. Essa rocha é aparentemente uma rocha bem resistente à erosão, é uma rocha bem forte. Só que a ação do gelo sobre esse material pode literalmente intemperizar e erodir essa rocha como um todo. Ou seja, conforme o gelo passa, se desloca aqui em cima, ele vai transportar sedimentos para uma região mais baixa. Um tipo de relevo no mundo que foi formado assim são os chamados fiordes. Mas antes de chegar lá, eu tenho mais uma imagem que mostra um pouco como funciona esse processo. Aqui a gente está vendo o sentido de deslocamento de uma geleira. E, consequentemente, essa região, conforme o gelo vai descendo montanha abaixo, vai intemperizar e vai erodir esse material rochoso. Agora, para fechar, um fiord, que é um tipo de relevo que a gente vai encontrar principalmente na Europa Nórdica, como a Noruega, por exemplo, é um tipo de relevo em que ele foi esculpido pela ação do gelo. Um fiord a gente pode compreender como um vale em formato de U, que foi coberto por gelo em períodos no passado, e a ação do gelo foi esculpindo todo esse terreno, formando vales como esses que existem em regiões mais geladas da Terra. Tudo bem? Então, é basicamente um exemplo de como que a erosão glacial pode modelar a superfície terrestre. Fechado? Então, colocar aqui, ó, que a erosão ela pode ser ocasionada, ela pode estar relacionada à chamada erosão pluvial, que é basicamente ligada à ação das águas das chuvas, erosão fluvial, relacionada à ação dos rios, temos a erosão marinha, relacionada principalmente à ocorrência de ondas em regiões costeiras, temos aqui também a influência do vento,
ou seja, sedimentos sendo transportados pelo vento é a chamada erosão eólica, e também nós temos aqui a erosão glacial, ou seja, a ação do gelo que pode, né, intemperizar e erodir materiais rochosos no planeta. Tudo bem? Então, um resumão aqui que mostra para a gente quais são os principais agentes responsáveis pela erosão na Terra. De boa? Agora, ó, feito isso, a gente acabou, né, as partes mais importantes que falam sobre os agentes exógenos formadores do relevo. Só que essa aula, ela também tem um complemento. Ela traz um pouquinho aí do conteúdo sobre os tipos de rochas. Então, vamos usar essa partezinha final da aula para falar um pouco sobre esse assunto. E também é um assunto aí bem comum em ensino médio, é um assunto bem tradicional. Vamos começar do básico. Quando nós falamos de rochas, eu sei que tem muito aluno que fala assim, é rocha ou pedra. Gente, usando a terminologia, usando aí, né, a nomenclatura técnica da geologia, não é nem da geografia, é da geologia, usem a expressão rocha. A gente costuma dizer que a rocha nada mais é do que um agregado de diferentes minerais. E esses minerais, uma vez solidificados ou litificados, eles vão dar origem a uma rocha, e essas rochas elas podem ser formadas por diferentes elementos, por diferentes minerais e diferentes formas. Como isso que vai acontecer? Primeiro, existe um tipo de rocha no planeta que a gente vai chamar de rocha magmática. E a rocha magmática, ela também pode ser chamada de rocha ígnea. Então, significa basicamente a mesma coisa. A rocha magmática ou as rochas magmáticas e ígneas, elas são formadas basicamente pela solidificação do magma. Então, ou seja, o magma, quando ele se solidifica, ele vai dar origem a um tipo de rocha. A questão é, o magma, ele nunca se solidifica da mesma forma. Ele vai ter um processo de solidificação que pode ser um pouco mais rápido, ou então pode ser um processo um pouco mais lento, a pressão um pouco menor, a pressão um pouco maior. Então, consequentemente, a gente vai ter diferentes rochas formadas do mesmo material, que é o magma, que pode ser lava quando é expelido em um vulcão, por exemplo. E aí a gente pode classificar as rochas magmáticas ou ígneas em dois tipos diferentes. Quais são? Primeiro, a gente tem uma rocha magmática ou ígnea que a gente chama de intrusiva. Então, colocar aqui, ó, que é a intrusiva. A rocha magmática intrusiva também pode ser chamada de plutônica. Essa rocha aqui, ela tem um processo bastante interessante de formação. Como que ocorre? Acompanhe um pouquinho o meu desenho. Ele funciona mais ou menos assim. Imaginem que nós temos aqui a superfície terrestre, tá? Eu vou até desenhar aqui uma arvorezinha, só para servir como uma referência. Daqui uma arvorezinha, bonitinha, legal. E lá embaixo, turma, ou seja, numa região em que a gente não consegue às vezes nem enxergar, que está numa região muito profunda, a gente vai ter um material magmático que não chega até a superfície, e esse material magmático que não chega à superfície, ele inicia um processo de solidificação. Como esse material ele não chegou até a superfície, ele consequentemente vai ter uma solidificação extremamente lenta. Tudo bem? Então, essa solidificação ela pode durar anos, décadas, talvez séculos. E o que acontece? Essa solidificação lenta desse magma vai formar uma rocha que a gente conhece como rocha cristalina. Então, deixa eu até escrever aqui, ó, que nós temos uma solidificação extremamente lenta. Essa solidificação extremamente lenta, ela vai dar origem ao que a gente conhece como rochas cristalinas. Sendo que o melhor exemplo de rochas cristalinas que nós temos, eu acho que é o granito. E aí, qual é o segredo? Esse nome, essa nomenclatura rocha cristalina, não vem do nada. Ela existe porque essa rocha ela tem uma grande concentração de minerais que foram formados naturalmente, enquanto aquele material magmático estava se solidificando. Os átomos que estavam ali, eles começam a se aglomerar, começam a se juntar, formam cristais, e esses cristais deixam essas rochas extremamente resistentes à erosão.
Um exemplo que eu dou é o granito mesmo. Se você pegar um granito na sua casa, numa pia, numa mesa ou em algum item de decoração, você vai perceber que aquele material é muito duro. E se você tiver com um granito que foi polido, né, que foi utilizado, por exemplo, em construção civil, numa pia, né, por exemplo, e você olhar aquele material, você vai perceber que tem cristais ali dentro. São justamente esses cristais que tornam aquele material tão resistente à erosão. Daí que vem esse nome, rochas cristalinas. Um exemplo de granito que eu posso mostrar para vocês está aqui do lado. Ó. Se vocês olharem esse materialzinho aqui, que vocês têm na apostila essa foto, vocês vão ver que tem aqui um granito, tem muitos cristais na sua composição. Quando eu disponibilizar para vocês essa imagem, eu vou ver se eu coloco algumas outras imagens de granito, inclusive são utilizadas para decoração, construção civil, etc. Então dá para vocês terem aí essa lembrança na cabeça. Tudo bem? Agora, voltando aqui do lado, a gente vai para o segundo tipo de rochas magmáticas, que é o 2, que a gente chama de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. O nome aqui já me ajuda muito. Por quê? Se a gente lembrar da aula 7, falamos que vulcões ou vulcanismo é uma atividade de liberação de lava. Então isso significa que essa rocha vulcânica, ela não se solidificou abaixo da superfície. Ela foi expelida em algum lugar, por um vulcão, uma fratura na crosta, alguma coisa aconteceu. Esse material aqui, como ele foi expelido em algum lugar, ele vai ter um processo de solidificação extremamente acelerado, uma solidificação rápida, solidificação acelerada. Consequentemente, quando você pega esse material rochoso, ele não vai ter na sua composição tantos cristais como o granito tem, por exemplo. Então, a quantidade de cristais é muito menor, o que faz com que essa rocha seja menos resistente à erosão, digamos assim. E aí, qual que é a ordem que vocês não podem esquecer jamais? Aqui, a gente vai ter a lava. Lembrem-se que o magma, quando expelido, a gente chama de lava. A lava solidificada forma o basalto. E vocês não podem esquecer esse nome. Lembrem-se que o basalto, quando intemperizado, ele dá origem a solos férteis. Tudo bem? Então, a lava se solidifica, forma o basalto intemperizado vai dar origem a solos de boa qualidade. Isso porque o basalto é uma rocha que tem muitos minerais na sua composição, o que ajuda a fertilizar aí os solos. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem de novo? Aqui, ó, eu deixei para vocês também uma imagem de uma rocha vulcânica, do basalto. E vocês vão ver que é uma rocha que não tem tantos cristais, ele tem uma coloração um pouco mais escura, porém, né, é uma rocha que tem minerais em grande quantidade. Isso aqui vai dar origem a solos férteis. No Brasil, a terra roxa ou o litossolo, adiantando um pouquinho a aula de pedologia que vem posteriormente. Tudo bem? Agora, próximos tipos de rocha, vamos lá. Temos aqui o segundo tipo que nós vamos destacar na lousa. A primeira já foi, né, que é a rocha magmática, a rocha ígnea. E o segundo, B de bola, colocar aqui, ó, que são as rochas sedimentares. Olha só, rochas sedimentares tem um processo de formação que me remete à aula 6 da apostila, em que vocês estudaram a formação de bacias sedimentares. Vamos lembrar um pouco como isso funciona. Imaginem que a gente tem uma região aqui, ó, qualquer do planeta, onde existem rochas que podem ser dos mais variados tipos. Vamos dar um exemplo? Rochas cristalinas, em que a gente representa com esse símbolo aqui, ó, de maisinho, ou de xizinho, ou algo parecido com isso. Essas rochas vão sofrer intemperismo, por conta da ação da chuva, do vento, do gelo, etc. E esses fragmentos, essas rochas intemperizadas, vão se depositar em regiões mais baixas, formando aqui, ó, uma grande bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar é uma rocha sedimentar, não tem muito segredo. Então, vamos colocar isso na lousa. Que uma rocha sedimentar, ela é basicamente formada pela deposição de sedimentos. Aliás, sedimentos, deposição e litificação, tá? Ó, de sedimentos, pronto, ó. Então, ou seja, esses sedimentos eles foram depositados em uma região, tá certinho aqui? Tá.
e, consequentemente, foram litificadas, sofreram um processo que a gente conhece como diagênese, e a partir daí virou uma rocha. Agora, vamos colocar alguns exemplos na lousa, só para identificar. Um exemplo clássico de rocha sedimentar é uma rocha conhecida como arenito. O arenito, eu tenho uma imagem aqui que eu já mostro para vocês, mas o nome já indica arenito, lembra areia, ito, rocha, então é um material formado pelo acúmulo de fragmentos de outras rochas. Temos também uma outra rocha, que é o calcário. Se a gente voltar lá na primeira parte da aula em que eu falei de intemperismo químico, eu citei o calcário. E lembrar que o calcário, quando intemperizado, pode formar uma caverna. O calcário é uma rocha sedimentar, é uma rocha que foi formada no fundo do oceano, né? É uma rocha que tem ali a participação de seres vivos na sua formação, e é uma rocha sedimentar mesmo. Um outro exemplo é o carvão mineral. Agora, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é tão comum o pessoal colocar carvão mineral como um tipo de rocha, mas existem muitos vestibulares que fazem isso. Então, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, eu estou colocando aqui na lousa, se bem que, avisando, não é comum essa associação, mas ela aparece, tá bom? Então, cuidado com isso. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão perceber que nós temos aqui uma rocha sedimentar. Se a resolução não estiver tão boa, eu recomendo que você pause o vídeo, olhe o slide e observe com detalhes, com atenção. Você vai perceber que esse material coarenito tem camadinhas e você consegue perceber as diferentes cores dessas camadas. Isso porque esse material ele foi formado com a deposição de diferentes camadas de rocha, uma sobre a outra. Provavelmente no fundo de um lago ou numa região mais rebaixada ou até mesmo no vale de um rio. É uma rocha bastante comum. Agora, vamos fazer uma outra associação. Quando nós pegamos uma rocha como essa, o arenito, ela é uma rocha extremamente porosa. É uma rocha em que você tem uma infiltração de água muito grande. E é nesse tipo de rocha que a gente vai encontrar grandes reservatórios de água. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos aquíferos que nós temos no Brasil, a gente tem como o aquífero mais famoso do Brasil, um aquífero conhecido como Guarani. Ele é formado numa gigantesca bacia sedimentar que tem este material rochoso aqui. Se você pegar um outro aquífero maior, né, que é o maior aquífero que a gente tem no mundo hoje, que é o Saga, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, também é formado em áreas com bacias sedimentares, porque é um material muito poroso, é um material que a água infiltra com facilidade, formando grandes reservatórios de água. Tudo bem? Então, tá aí um exemplo aí da importância econômica e o processo de formação das rochas sedimentares. Joia? Agora, só para fechar os tipos de rocha, eu vou aqui, ó, apagar essa parte do comecinho da aula. E o terceiro tipo de rocha, C de coração, falar um pouquinho sobre as rochas metamórficas. Então tá aqui, ó, rochas metamórficas. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Rocha metamórfica, olha o nome, metamorfismo, transformação. Então, são rochas formadas pela transformação de outras rochas, de vários tipos de rochas. Nós temos inúmeras rochas metamórficas no planeta. Vamos dar um exemplo de como essas rochas se formam, usando esse desenho aqui como uma referência. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, uma rocha cristalina. Essa rocha cristalina que está aqui, ó, onde eu estou circulando para você cor verde, ela está numa região bem profunda da Terra. E essa rocha, ela está sofrendo uma pressão gigantesca dos materiais que estão acima dela, que estão pressionando aquele material. Além disso, essa rocha aqui, ela também está recebendo do interior da Terra calor, energia. É uma região mais quente. Lembre-se que quanto mais profundo, mais quente é a crosta terrestre. Quando você pega a pressão associada à elevada temperatura, esse material aqui, ele vai passar por um processo de transformação e vai dar origem a uma rocha completamente nova. Então, por exemplo, o granito, quando intemperizado, ele dá origem a uma rocha chamada de gneiss. E depois eu coloco aqui, eu mostro para vocês uma imagem disso. Agora, vamos dar um outro exemplo. Assim como a rocha cristalina sofreu metamorfismo, essa rocha sedimentar que está aqui embaixo, ó, que eu estou circulando para vocês, é uma rocha que também pode sofrer com a pressão das camadas que estão acima dela
e também vai receber o calor proveniente do interior da Terra. Logo, essa rocha sedimentar também pode ter as suas moléculas reorganizadas, dando origem a material completamente novo. Exemplo, se você pegar o arenito, que eu coloquei aqui, que é uma rocha sedimentar, quando metamorfizado, ele dá origem ao quartzito. Aí você fala, Hugo, mas eu nunca vi um quartzito. Se você buscar imagens do quartzito, você vai ver que o quartzito é uma rocha muito utilizada em beira de piscina. É uma rocha bem resistente, bem porosa, então dificilmente você vai escorregar ali em cima, a não ser que esteja muito molhado. E o pessoal usa em construção civil, é normal. Um outro exemplo, se você pegar o calcário, é uma rocha sedimentar. O calcário, quando metamorfizado, dá origem ao mármore. E é muito comum o pessoal confundir o mármore com granito. Tem gente que fala assim, o mármore é uma rocha ígnea ou magmática. Não é, é uma rocha metamórfica, que veio do calcário. Se você pegar um outro exemplo, argila. Argila, que é um sedimento extremamente fino, quando submetido a uma pressão muito alta e uma temperatura bem elevada, vai virar um material completamente novo, que é a ardósia, que também pode ser utilizado em construção civil. Então, aqui, no materialzinho de vocês, tem 2 exemplos, tá? Que eu até comentei, mas eu vou colocar mais na lousa. O granito metamorfizado vira o gneiss, enquanto que o calcário, quando metamorfizado, vira o mármore, que pode ser utilizado em construção civil, decoração, inclusive o valor de mercado tende a ser bastante elevado, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, que uma rocha metamórfica é basicamente uma rocha transformada, modificada, tá aqui, transformada pela pressão e calor, e elevar a temperatura. Estou colocando dessa forma para simplificar, tá, gente? Se do ponto de vista físico tiver algum problema, relaxa. E aí eu destacar alguns exemplos, tá? O granito, quando metamorfizado, ele pode virar o gneiss. O arenito, quando sofre metamorfismo, vira o quartzito. Enquanto que a argila, que é um material sedimentar, ele vai virar a ardósia. E, por fim, o calcário, quando metamorfizado, vira o mármore. Tudo bem? Então, vê se dá para ler aqui, acho que coube, né? Granito vira gneiss, arenito quartzito, argila, ardósia, calcário e mármore. Tem inúmeros outros exemplos no planeta de rochas metamórficas, mas geralmente os vestibulares, quando eles perguntam rocha metamórfica, eles vão nesse sentido, falam, me dê um exemplo do que é uma rocha metamórfica. Aí você pode citar alguns desses e aí, sucesso, tá bom? Agora, para fechar, última coisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar o DataShow para isso, porque a quantidade de informações aqui é bem grande e eu recomendo que você pare o vídeo, você observe a imagem, entenda os processos, se necessário volte depois, porque isso cai muito, inclusive em provas de segunda fase, provas escritas. Funciona mais ou menos assim. Existe um processo na natureza que a gente conhece como ciclo das rochas. E essa imagem aqui é exatamente a imagem que vocês têm no material, tá bom? O que acontece? As rochas no planeta, elas estão em um processo constante de formação, modificação, que é o metamorfismo, e destruição. Então, é algo que acontece o tempo todo. Se não fossem os ciclos das rochas, o planeta Terra simplesmente ia chegar um momento que não existiria mais. Assim, pelo menos a parte superficial, perdão. Então, por exemplo, a crosta continental onde nós estamos hoje sofre erosão. Se nós não tivéssemos a deposição de sedimentos, ou se nós não tivéssemos o vulcanismo, essas rochas seriam erodidas, seriam levadas para o oceano e acabou. Mas graças a esse ciclo das rochas, a movimentação das placas tectônicas, ao vulcanismo, à erosão, sedimentação, isso não vai acontecer. Funciona mais ou menos assim. Se a gente pegar o magma e a gente for observar o magma solidificando, ele vai dar origem à rocha magmática, que pode ser uma rocha magmática intrusiva, abaixo da superfície, como eu coloquei para vocês no quadro agora há pouco, ou pode ser expelido por um vulcão que vai formar uma rocha magmática extrusiva. Essas rochas, tanto a extrusiva como a intrusiva, podem sofrer a meteorização, que é a mesma expressão para intemperismo, é um sinônimo. Depois dessas rochas
meteorizadas ou intemperizadas, elas vão ser transportadas, vão ser depositadas em uma determinada região e vão formar rochas sedimentares. Depois que essa rocha sofreu sedimentação e deu origem a uma rocha sedimentar, ela pode voltar para o interior da Terra e virar magma novamente, numa região de contato de placas tectônicas, por exemplo, numa região de subducção. Só que essa rocha, ela também pode ser alterada pela pressão e temperatura, virando uma rocha metamórfica. E aí, essa rocha metamórfica, ela pode ser erodida, dando origem a uma nova rocha sedimentar. Essa rocha metamórfica pode ir para o interior do planeta, virando magma novamente. Então, ou seja, percebam que esse ciclo ele é infinito. Então, uma rocha magmática pode virar uma sedimentar ou metamórfica? Pode. Uma rocha metamórfica pode voltar para o interior do planeta e virar magma? Pode. Ela pode sofrer de novo erosão e sedimentação e virar uma rocha sedimentar? Pode. Então, a ideia dessa imagem é você perceber que as rochas estão em constante processo de transformação e destruição. Tudo bem quanto a isso? De boa? Agora, só para fechar, vamos dar uma olhadinha nos exercícios? O que acontece? Ó, exercícios dessa aula, deixa eu pegar a apostila que está aqui no cantinho e localizar para vocês aqui os exercícios dessa aula. Se quiser pausar o vídeo para dar uma pensada, fazer o exercício, ver se você acerta, tranquilo, tá bom? Então, faz essa pausa agora. Beleza? Vamos lá, ó. Seguinte, o primeiro exercício dessa aula 8, ele traz um texto aí de uma canção do Gilberto Gil, em que ele fala sobre, basicamente, o processo de transformação da superfície terrestre por conta de agentes da natureza, como a chuva ou o vento, por exemplo. E a alternativa correta, turma, é a alternativa que mostra para a gente uma relação, aí, uma alusão ao processo de erosão e esculpimento da superfície terrestre por agentes da natureza, tá bom? Agentes exógenos. Já o segundo exercício, aí eu recomendo que você faça com muita calma. Por quê? Nós temos um gráfico, um diagrama, que mostra as regiões do Brasil onde nós temos o intemperismo fraco, o intemperismo moderado, forte, etc. E ele pergunta para a gente onde no Brasil que esse tipo de intemperismo que ele está identificando aqui, ele tende a ser um pouco mais fraco, um pouco menos intenso. E aí a resposta correta é a região do clima semiárido. Lembrem-se que ele está fazendo uma alusão ao intemperismo ocasionado principalmente pela ação das águas. E lá, por ser uma região mais seca, consequentemente, o intemperismo químico é um pouco menos intenso, enquanto que o intemperismo físico ele vai ser um pouquinho mais forte. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Gente, é isso. Um abraço. Tchau, tchau.